hoje, me ligou ontem, e o pessoal de Portugal me ligou hoje, mandando um abraço para vocês. Disseram que já estão com saudades e querem que a gente volte para lá em breve. Então, tem gente que vai comigo, amém? Agora vocês estão mais crentes que vão mesmo, né? Uma vez eu dizia, nós vamos para as nações. O pessoal dizia, está viajando. Ali das barrancas do Anoaia, ali vai querer ir para as nações. Agora que eu falo, vamos para as nações. Vamos para as nações, amém, igreja? Viu como o pessoal é crente mesmo? A gente vai ir, já temos aí convite para ano que vem pregar numa conferência de homens na França e numa conferência de homens em Portugal, e está para fechar um convite também para a África, uma conferência de homens lá. Só que diga-se de passagem, preciso confessar um pecado aqui, tá? Diga-se de passagem, eu não gosto de pregar em culto para os homens, eu gosto de pregar para a igreja, mas Deus me chama para uma coisa que eu não gosto. O pessoal dos homens aqui da nossa igreja, que está muito bem assessorado pelo Roger, pastor, vai lá pregar lá no curso. Eu falo, rapaz, não gosto, cara, agora pregar na igreja, gosto de abraçar aqui, cadê a mãe do Marcos, aquele abraço, aquela senhora simpática, sabe? Eu fui chamado para ser o pastor de igreja, não só pastor de um grupo, mas Deus tem feito isso, tem chamado eu para pregar para os homens, e cara, lá em Portugal foi incrível com os homens. Tem um cara lá do quartel, a gente foi abordar pela polícia, tomamos uma multa e no final evangelizamos policiais. É verdade, coitado, o pastor ficou pirado, cara, uma multinha de 250 euros, e o carro parecia aquelas tobatas do interior, topado de mala e gente apertada. O pessoal lá da gendarmeria abordou nós, pastor, vai ter que ser multado. E eu disse, eu quieto dentro do carro pensando, rapaz do céu, eu já vivi essa história do lado deles, eles não vão aliviar. E o pastor lá, não, veja bem, estou com um grupo de missionários do Brasil, vão pregar na igreja, é daqui até ali, eu não vi que estava atrasado o documento, vai ter que ser multado. Meu Deus, eu conheço a história. Aí, não dá para tu só liberar, eu vou ali, então tem um negócio que paga ali na frente. Não dá, agora eu abri o sistema, essa eu conheço. Eu abri o sistema, isso aí, e eu quieto dentro do carro, como é que eu faço, o que eu vou fazer, senhor, como é que eu vou fazer para conversar com esses caras aí? Aí, daqui a pouquinho, eu abri a porta, saí. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Lá do Brasil e tal. E aí, o cara fazendo a multa. Eu disse, aqui já foi, a multa já foi, vai tomar a multa. Mas vamos falar de Jesus para esses caras. Aí o pastor, ele era policial lá no Brasil, então eu já mostrei a foto, olha aqui, eu era policial, e já abraçamos, vamos fazer uma foto aqui, mandar meus colegas lá no Brasil, e daqui a pouquinho começamos a conversar de operação e tal. Mas faz o quê, rapaz? Vai em qual igreja? Na igreja? Não vamos à igreja. Você tem que ir na igreja, rapaz, todo mundo vai para a igreja. Vocês sabem como é que é o evangelismo, pessoa? Então, todo mundo vai na igreja. E nós não vamos na igreja. Não, tem que ir na igreja, a gente tem aqui do Brasil para ir na igreja, Aí, resumo da história, falamos de Jesus, aí falaram que vão visitar a igreja, tal, o pastor trocou o telefone, figurinha, liberaram nós com a multa, feliz da vida. Aquela coisa de policial, né? Dá um abraço, sorria, entroxou em você, Deus abençoe. Manda embora com a multa feliz. Não é assim? Se você for parar para a polícia, você vai tomar uma multa, vai ter que ir embora feliz, amém, irmão? Mas fale de Jesus policial, amém? Aproveita, está ali já, tem que trocar uma resenha, já aproveita. Vai feliz, pelo menos ganha um galardão no céu, né? E não amaldiçoe, abençoe, amém? Amém, irmão? Amém. Abençoe as autoridades, Romanos 13. Aí a gente foi feliz, o pastor triste, mas tudo bem. Alcançamos 2 vidas para Jesus. Esse é o que Jesus faz. Abre a sua Bíblia, Mateus 28, 19 a 20. Quero ler com você um texto. Última instrução de Jesus para a igreja. Mateus 28, 19 e 20. Jesus vai falar assim com os seus discípulos antes da ascensão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Repete comigo, todas as nações. De novo, todas as nações. Todas as coisas. Todas as coisas. Observe que Jesus começa não dando uma sugestão para os seus discípulos, não era uma opção. Fazer discípulos para a igreja de Jesus não era uma opção, era uma ordenança. Era uma direção dizendo, olha, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele estava estendendo a geografia do ID
não somente para algumas regiões que nós vamos ler agora, mas ele estava dizendo, olha, todas as nações da terra precisam saber que eu existo, que eu sou vivo e que eu sou o rei deles, todas as nações. E quando a gente começa a perceber que Jesus vai chamando e vai dilatando a nossa visão para aquilo que ele está nos mandando fazer, a gente começa a perceber que a grande comissão não é uma grande opção, é um grande mandamento. Ele vai dizer, olha, portanto vão e façam discípulos. Fazer discípulos, queridos, é a grande comissão de todo cristão. Fazer missões, eu gosto de uma frase que vai dizer que ou o cristão ele é um missionário ou ele é um impostor. Ou você foi chamado para estar em missão, ou você é um impostor. Então observa que a missão não começa com o passaporte, ela começa com a disponibilidade. Abre comigo lá Atos 1:8. A missão de Jesus não começa fazendo um passaporte. Nós brincamos aqui, faça o passaporte, mas nós só vamos levar conosco pessoas que já fazem missão aqui. Não faz sentido levar para a Inglaterra uma pessoa que não prega para o seu vizinho, não vai pregar lá, você entende? Atos 1:8 vai dizer o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Primeira coisa que eu quero falar com você hoje é, comece pela sua Jerusalém. A sua cidade é o primeiro campo missionário. A sua cidade, irmãos. A ordenança de Jesus, depois de Mateus 28, é, vocês vão receber o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Testemunhar, querido, não é fácil. Durante muito tempo, a gente teve que ser testemunha, ou por conta das prisões, ou por conta da vida em Cristo. Ser uma testemunha é alguém que viu algo acontecer, ouviu algo, ou de fato esteve presente na cena, foi um coadjuvante da cena. Então, para você ser uma testemunha de Jesus, basta ter visto algo acontecer, ou ouvido algo que aconteceu, e aí você pode falar do que você viu, e do que você ouviu. Atos 4:20 vai dizer isso, quando aqueles homens discípulos de Jesus foram interrogados, dizendo, parem de falar no nome de Jesus, eles disseram, nós não podemos deixar de falar, do que nós temos visto, e ouvido, ou seja, pregar o evangelho de Jesus Cristo, não é para os teólogos, não é para os pastores, é para todo aquele que disse sim a Jesus Cristo, é para todo aquele que disse sim Senhor, Tu és o meu Senhor, a partir dali para frente, você foi chamado para pregar o evangelho, amém irmãos? Agora onde é a Jerusalém da sua vida? A Jerusalém da sua vida pode ser a sua casa, a Jerusalém da sua vida pode ser o outro lado da rua, onde tem aquele seu amigo, seu vizinho. A Jerusalém da sua vida pode ser o seu colega de trabalho, a Jerusalém da sua vida pode ser o seu chefe, a Jerusalém da sua vida pode ser as pessoas, seus parentes, que moram distante, mas são próximos de coração. Você tem uma Jerusalém perto de você, sim ou não? Tem alguém que você poderia falar de Jesus? Tem alguém que você poderia ter estendido o convite? Eu recebi uma foto do Diego essa semana, em 2021 fiz um curso, eu fiquei 65 dias em Curitiba, e nesse curso, eu não tinha tempo para estar lendo a Bíblia, é óbvio, né? Porém, eu tinha tempo para orar, porque a Bíblia fala orar em todo tempo. Então, na hora difícil eu estava orando, na hora fácil eu estava orando, e sempre semeando. Eu fui como policial militar, mas eu sou um cristão, então o papel do cristão é pregar onde você vai. Então eu estou ali, no meio da coisa ruim ali acontecendo, eu estou falando de Jesus. Aí falo de um, falo do outro, falo do que Jesus fez. E essa semana o Diego mandou uma foto de um dos caras que ficou muito perto de mim, e ficamos 65 dias como irmãos mesmo, e esse cara agora foi para a igreja, e ele mandou, olha, o 06 está indo para a igreja, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 4 anos depois, a semente lançada lá atrás, germinou. Você não sabe, querido, qual semente vai germinar na vida da pessoa que você prega. De repente você vai pregar hoje,
daqui a alguns anos, essa pessoa vai se converter e vai dizer, porque aquele cara falou de Jesus para mim, a minha vida foi transformada. Nós não podemos ficar insistindo em semear só numa pessoa, nós temos que ser semeadores. Prega para um, prega para outro, prega para outro, prega para outro. Não se frustre se a primeira pessoa que você pregou não se converter. Porque se a gente se frustra, né? Puxa vida, eu falei tanto para aquele meu colega, rapaz do céu, o cara, você foi para a esbórnia da vida. Não se frustre. Deixa a semente lá, uma hora ela vai germinar, aí pregue para o outro, aí pregue para o outro, pregue para o outro. Salomão vai dizer, lança a tua semente de manhã, não recolhas a tua mão à tarde, tu não sabe qual vai prosperar, se essa ou aquela. Nós somos semeadores de boas notícias, amém, igreja? Nosso papel é pregar, deixa que Jesus faz o papel dele. Não é nós que convencemos, é o Espírito Santo, mas ele convence à medida que eu falo de Jesus, que eu falo sobre a Escritura, aí o Espírito vai lá e trabalha, naquele coração, e aquele cara, aquela família que estava no domingo embriagada, começa a ficar mal, com aquela festa, cara, não faz mais parte disso, eu acho que não faz sentido, é a mensagem do Evangelho, transformando o coração. Aí daqui a pouquinho, aquele marido que queria o divórcio, aquela esposa que queria o divórcio, começa a repensar a sua vida, e o semeador jogando, cara, Jesus pode transformar, Jesus pode mudar essa história, Jesus pode salvar o seu casamento, Jesus pode mudar a história do seu filho, e daqui a pouquinho aquela semente germina, e a pessoa vem para Cristo e fala, eu quero Jesus na minha vida. Não foi assim que aconteceu, irmãos, com você? Alguém falou de Jesus para você. Onde está a sua Jerusalém? Antes de cruzar o oceano, cruze a rua da sua casa. Eu vou repetir, antes de cruzar o oceano, cruze a rua da sua casa. Tem uma frase que eu gosto que, quando um crente se converte de verdade, o primeiro a saber é o seu vizinho. Pergunto hoje, o seu vizinho sabe que você é crente? Seu colega de trabalho sabe que você é um cristão, ou um dia você vai se esbarrar com ele aqui dentro, você é crente também? Pois é, rapaz, puxa vida, faz uns 10 anos já, o quê? 10 anos? Não pode. Você conhece o crente 007? Só ele sabe que é crente, mas ninguém, nem Jesus. D.L. Moody vai dizer, o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue a Ele. Será que pode ser você, a próxima pessoa a ser um avalista do Brasil? Amém, irmãos? Você crê que Deus pode te usar para transformar uma cidade inteira? Eu creio, já está acontecendo. Essa é a segunda celebração dessa noite, do dia de hoje. A igreja está cheia de novo. Em breve, a partir do ano que vem, a gente vai ter 3 cultos aqui. O meu pai disse para mim hoje, filho, não está ficando pequena a igreja lá? Eu falei, pai, o sapato começou a apertar, mas a gente é igual o coração de mãe, nós vamos botando mais um, vai apertando, né? Até que daqui a pouquinho Deus fala assim, agora abre a parede ali, diminui o hall, aumenta o auditório. David Wilkerson vai dizer, o avivamento não começa na multidão, mas no coração de alguém que diz, Senhor, começa em mim. Eu acredito nisso. Dizer, começa em mim, Senhor, começa na minha casa, começa na minha Jerusalém, começa no ambiente que eu estou, não espere pregar para uma grande multidão de pessoas, queridos, comece ali, na simplicidade, no Uber, no trem. Nós tivemos, o Luan falou aqui, pregou dentro de um parque aquático. Eu não sei você, era para eu estar junto, eu falei para ele, Luan, eu acho que essas coisas de parque aquático, de toboágua de 50 metros, essa coisa está muito radical para mim já, mano, 41 anos já, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu ia com tudo, assim, me jogava, eu pensava que, eu dizia, não pode ser, por que o pessoal mais velho não gosta, né? Eu falei, eu acho que Jesus não me chamou, a Lu, aqui para Portugal, para mim no balneário, mas está abençoado, pode ir, se eu tivesse a sua idade eu também ia querer. Vai fazer o quê, pastor, hoje? Eu falei, vou ficar de jejum no hotel orando.
Quer uma coisa mais agradável? Um tomo água com Deus, ó, uma hora, pá, vem a glória, outra hora vai, tu dá sono, aí tu levanta, começa a orar. Eu não sei o quanto a gente incomodou o pessoal daquele hotel, mas foi algum berro, né? Diz o Juninho, que nos conheceu nos Estados Unidos, falou, rapaz, foi eu e minha esposa, nesse ano, e aí nós ficamos do lado do Juninho, pastor Juninho de Portugal, e ele falou, cara, vocês são crente mesmo, hein? Eu disse, por quê? Homem do céu, 6, ele não falou homem do céu, né? Homem do céu é meu, aqui, nossa, aqui, ele não disse homem do céu, mas ele falou, rapaz do céu, 6 da manhã, vocês estão sapateando no hotel aí, acordando todo mundo, e um berreiro, e vai, abre a porta, e dá uma palavra, e fala comigo. Eu disse, você não é não? Ele falou, cara, eu achei que eu era, mas depois de ver vocês orando de manhã cedo, até me envergonhei. E foi isso, queridos, foi esse tempo de oração que acendeu o coração dele do outro lado. Eles estão com turnos de oração desde o dia que voltaram dos Estados Unidos, todos os dias 6 da manhã na igreja, orando, porque acendeu o coração deles, para terem tempo de oração, porque tinham os crentes no quarto do lado do hotel, fazendo barulho de oração às 6 da manhã, você entende, queridos? O segundo território, amplie seus horizontes. Deus quer usar você na Judéia e Samaria, amém, irmãos? Não é só a sua família, não é só o seu trabalho, mas existe uma Judéia também, um lugar, um horizonte maior, mais pessoas para você alcançar. Aí pode ser o garçom, pode ser o frentista, pode ser aquela mulher do caixa, aquele homem que está lá no estacionamento, de repente aquele funcionário que passa, que você cumprimenta ele, né? Quantas pessoas você já tocou? Eu gosto quando passa o caminhão de lixo na rua da minha casa, eu estou sempre ali fora, eu ouço o barulho vindo lá, eu vou lá, eu não só boto lixo para eles recolherem, mas eu fico esperando, porque o rapaz que vem, às vezes corre quilômetros, passa em centenas de casas, e é tido por um desconhecido, um anônimo. Muitas vezes eles estão passando, eu estou ali, um copinho d'água, uma garrafinha, o cara chegou lá para deixar o lixo, ops, Deus abençoe vocês, hein? Irmão, é um gesto simples, a gente não sabe quem a gente pode tocar hoje, a gente não sabe quem vai ser o próximo Paulo, o apóstolo Paulo dessa nação a pregar. Se o cara que falou de Jesus para mim, eu gosto de lembrar ele, tivesse continuado no Evangelho, há 21 anos atrás ele pregou sobre Jesus Cristo para mim, eu reconheci Jesus. São 14 nações, queridos, que nos últimos anos nós passamos. Esse cara pregou para mim há 20 anos atrás, e depois ele se desviou. Tu imagina se ele continuasse pregando, quantos outros Tiagos estariam pregando nas nações? Quantas outras pessoas poderiam ter sido alcançadas, porque ele insistiu em mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Se você hoje prega para uma pessoa, tu não sabe quantas vidas ela pode alcançar amanhã. E o galardão vai aonde, queridos? Vai ser o galardão. Tu imagina a mãe de John Wesley, Susanna Wesley. Quem lembra dela? Ninguém lembra. Eu fui lá visitar a casa de John Wesley. O mundo inteiro viajava de barco para sentar na casa de John Wesley, para ouvir aquele cara. Tem dezenas de prateleiras de livros escritos por ele. Ele mandou confeccionar uma cadeira, que sentava ao contrário, com as mãos apoiadas e com espaço para ele ficar escrevendo por horas, porque doía as costas. Ele mandou fazer uma cadeira, onde tinha um sistema de mola, isso em 1779, um sistema de molas, onde ele ficava se movimentando, para fazer exercício com as pernas, enquanto ele estava sentado, escrevendo seus devocionais, mais de 100.000 sermões escritos. A pergunta é, quem lembra da mãe desse cara que pregou o evangelho para ele? Tu imagina se Susanna Wesley tivesse desistido de dizer, filho, vai servir Jesus, vai servir Jesus. Queridos, a Inglaterra foi avivada por esse cara, os Estados Unidos foi avivado por esse cara, as nações ouviram sobre Jesus, porque uma mãe incessante dizia, você tem um chamado, você tem um propósito, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. Sabe, irmãos, você pode ser um agente para alcançar alguém, essa semana, Deus pode te usar, e essa pessoa pode ser uma pessoa incrível, e nunca vão saber de você, mas o céu sabe, os céus não deixam conta para trás, os céus recompensa cada um dos seus santos, amém, irmãos? A Judéia pode ser o nosso estado, a nossa nação, a Samaria pode ser pessoas com outras culturas, outros costumes,
pessoas que não estão na nossa linha de frente. Deus tem levantado missionários brasileiros para reacender o fogo em países que um dia foram berços de avivamento. Nós andamos lá, queridos, nós vimos isso, os ingleses dizendo: nós precisamos do fogo que vocês têm. Irmãos, nós não podemos entrar na rota do esfriamento espiritual. Nós vimos uma nação esfriando, porque racionalizaram o evangelho demais. O evangelho virou uma sala de aula para eles. Não podemos transformar, nós temos que manter o fogo aceso, irmãos, amém? Manter o fogo do lar aceso, o fogo das escrituras aceso, o fogo da vida do Espírito aceso. É isso que vai fazer a diferença. A Bíblia, eu uso aqui uma, 1611, escrito pelo King James, o rei James. Nós vimos lá, né, Luan? A segunda Bíblia escrita, 1613, está lá até hoje. Agora, só virou artigo de museu, porque se você não abrir e não ler, ela não tem poder nenhum. Uma Bíblia parada no seu armário não muda o ambiente da sua casa. Agora, uma Bíblia dentro do seu coração muda toda a família. A Bíblia dentro de você, irmão, muda uma nação inteira, muda um estado inteiro, muda uma cidade inteira. Agora a Bíblia no armário da casa, dizendo Salmo 91 vai proteger minha família, não vai mudar. Os demônios não têm medo da Bíblia aberta, eles têm medo de um homem com a boca falando em nome de Jesus. Eles não têm medo de uma escritura, dizendo, lá eu sei que está escrito, não. Eles têm medo de um homem que tem uma vida de oração, de uma mulher que tem uma vida de oração, porque aonde pisa, o inferno recua. Nós vimos isso, queridos. Satanás se levantando de tudo quanto é lado, para querer impedir o avanço do evangelho nesses dias. Nós entramos dentro da Inglaterra, queridos, empurrados por Deus. Empurrados por Ele. Para entrar na Inglaterra é igual fazer visto americano. Quem já fez o visto americano aqui? 1, 2, 3, 4 pessoas, 5. Vamos lá, irmão. Quando você foi fazer lá a entrevista, você se sentiu como? Parece um bandido, não parecia? Quem fez visto americano aqui? Não é assim? Interrogatório, parece que tu é um bandido. Vai fazer o quê? Quando? Por quê? A Inglaterra é a mesma coisa. A Inglaterra não reconhece passaporte vermelho, nem passaporte azul. Só reconhece passaporte inglês. Quando ela se desvinculou da União Europeia, ela deixou de ser um com as nações. Ela passou a ser um reino, chamado Reino Unido. Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte. É um reino, tem um rei, o rei Charles. Então eles não reconhecem passaporte vermelho ou passaporte azul. Tu tem que fazer o visto que tu vai entrar lá. E eles pedem o quê? Veio da onde? Vai para onde? Vai fazer o quê? Quanto tempo? Por que está aqui? Tem dinheiro para estar aqui? Lá é libra, 7,50 por um. Eles perguntam isso. Chega 2 jovens, quer dizer, um jovem e um velho. Agora tem que começar a me ver no meu lugar, né? O cara está sempre, jovenzinho, não, já passou, né? Nem tanto também, né? Eu estava pregando para um cara dentro de um carro, ele tem 72 anos, ele dizia, não, eu sou jovem ainda, jovem é de cabeça. E eu ficava olhando para ele e pensei, não, jovem é jovem, velho é velho. Pode ter a cabeça jovem, mas continua sendo velho. Eu estava falando o quê, meu? Aí eu me perco. A gente foi entrar na Inglaterra. 11 horas da noite. Um jovem e um velho. A gente chega lá e a mulher fala inglês comigo. Black. I don't know speak English. E ela. Blá, blá, blá. O Lô falou para mim, pastor, fala para ela turismo. Eu, tourist. Aí ela, 1, 2, 3, eu, 7. E ela, go. Não perguntou aonde, não perguntou quando, não perguntou quem ia ficar com nós, não perguntou onde nós ia ficar, não perguntou por que nós estávamos lá, não perguntou nada. Era Deus dizendo, go, vai. Era Deus dizendo, ei, eles querem botar burocratizar. Eu digo para vocês, vai, entra lá de uma vez. Quando eu entrei, o pastor falou, meu Deus, já entraram? Eu falei, pois é. Cara, eu levei uma pasta, gente, de verdade, uma pasta de documento, não sei o que. Ele falou, não pode, cara, a gente que mora aqui, toda vez que a gente entra aqui, eles perguntam, mora onde, tal lugar, deixa eu ver. Faz tal coisa, faça onde, deixa eu ver. Como é que não pedi nada para vocês? Eu disse, pois é, fala com quem colocou nós aqui.
Fala com o Rei dos Reis. Ele mandou um Wi-Fi dizendo: vai chegar 2 homens, meus servos, manda eles entrar lá dentro. Deus vai colocar vocês em lugares que vocês nem imaginaram, amém, irmãos? Vai abrir portas para vocês pisarem em nações que vocês nunca nem sequer pensaram em ir, amém, irmãos? Ano que vem, nós vamos para o Japão. Parece que eu não falei todas as nações, nós vamos ir ainda. Mas é Japão, Luxemburgo. Ninguém sabe onde é Luxemburgo, cadê o luxemburguês? Está ali luxemburguês, vamos junto. Japão, Luxemburgo, África, França, Portugal. Eu vou colocar 2 aqui que eu senti no coração de orar na viagem. Austrália. Não sei se alguém já orou pela Austrália, mas eu senti, vindo para cá, eu falei para o lado assim, passou no mapa do voo, que não acaba mais o voo. Obrigado, Nata, tá bom, quero agradecer ao Nata, obrigado, querido. Nata, nosso agente de viagens, ele, a Liara e a Paloma, fizeram todo o esquema das passagens, enfim. Eita glória! Acordou os irmãos agora aí. Isso aí vai ficar um corte para o worship feio. Pastor toma susto no púlpito. Se fosse o arrebatamento, nós estávamos lascados, gente, não subiu ninguém. Né? Buf, ficou todo mundo. Rapaz do céu. Teve irmão que fez assim na hora. Ó. Ô, que técnico. É o estágio dele, cara, tá tudo certo. Primeira vez dele ali. Tá bom pro primeiro dia, irmão. Pegou um dia bem atípico. Eu estava falando aqui com o Nata. Obrigado, Nata. Tá bom, é só agradecer a você, tá? E aí estava lá no mapa de voo passando, e aí passou o nome Austrália. Quando passou o nome Austrália, querido, na hora o meu coração aqueceu, eu comecei a chorar. Falei, cara, o que Deus tem com essa nação? Até hoje não pesquisei, mas eu falei para o Luan, nós vamos para lá. Ele falou, por quê? Eu falei, não sei, cara, eu olhei no mapa ali e acendeu meu coração a Austrália. Quantos creem que Deus vai levar você para uma nação diferente aí? Deixa eu ver. Eu creio. Eu creio, queridos. Eu creio que Deus tem nações. Pode aplaudir o Senhor? A dona Irã Judson vai dizer: a futura glória de Deus no mundo depende das ações do seu povo agora. Depende de nós hoje. A gente pode pensar, mas pastor, o Brasil também precisa de Jesus. Os filhos do avivamento são os brasileiros cheios do Espírito, eu creio nisso. Os filhos do avivamento nas nações são os brasileiros cheios do Espírito. Eu creio nisso, queridos. Eu creio que os filhos do avivamento são os brasileiros cheios do Espírito. Por onde nós passamos, eu creio que os filhos do avivamento são os brasileiros cheios do Espírito. É o Brasil que está incendiando, queridos, as nações. Tu vai num culto inglês, vai num culto brasileiro. Jesus, é o céu na terra, irmão. É loucura. Nós pregamos uma igreja, queridos, que ela não tem pastor. Não tem. Ela foi fundada em 1868. Eu filmei, irmãos. É triste o que eu vou falar agora. Debaixo do púlpito tem um batistério. É uma igreja batista. E o batistério na igreja batista, tradicionalmente eles eram debaixo do púlpito. Eles abriam o púlpito e batizavam as pessoas aqui. Ou ela era na parte alta da igreja, assim. O pastor me chamou e disse: olha, essa igreja não tem pastores há muitos anos. Os irmãos estão sobrevivendo aqui, fazendo escalas de pregação entre eles mesmos. Uma meia dúzia de irmãos. Uma estrutura linda, queridos. Uma igreja fundada em 1868. Podia ser uma referência para aquela terra. Mas ela é tão burocrática que o brasileiro veio um brasileiro de Itajaí para lá, um casal. E eles começaram a congregar lá. Deus mandou eles para uma igreja inglesa. E aí ele começou a congregar. E aquele culto frio. Não tinha louvor. E o menino era ministro de louvor. E ele, menino cheio de espírito, ele falou assim, chamou a diretoria e disse: olha, eu gostaria de começar um culto de oração numa sexta-feira de noite. Aí o presbitério se reuniu e falou: tá bom, nós vamos fazer uma reunião, você formaliza isso por e-mail, nós vamos fazer para apreciação,
da diretoria para ver se é possível fazer um culto de oração. Irmãos, é tanta burocracia, tanta papelada. Sabe quanto tempo levou para ele receber a resposta? 1 ano. Tu imagina alguém pedir para mim, para vir orar aqui na igreja, e eu dar uma resposta para ele 1 ano depois, que ele pode vir orar aqui. Olha a burocracia para se orar, para orar, irmãos. Mas aquele brasileiro continuou. Eu tenho uma palavra para esse lugar. E agora, recentemente, eles começaram o culto, na sexta-feira, ele e a esposa, adorando. Irmão, brasileiro, né? Não é de qualquer jeito. A gente é entregue mesmo, a gente é intenso, e vai adorando. E uma sexta-feira antes de eu pregar lá, o primeiro inglês, pela primeira vez, depois de meses, foi num culto de oração. Quando ele entrou lá, ele caiu chorando. Ele disse: nós precisamos desse fogo. Irmão, a igrejinha, a primeira vez que teve ministério de louvor, foi agora, domingo que eu estava lá. A diretoria chamou uma banda de uma outra igreja para pela primeira vez tocar juntos. Os irmãos chorando, porque tinha um louvor cantando esse que a Ana cantou ali. Como é que é aquilo lá? Dia e noite, noite de incenso subirá. Noite, dia, né? Day and night, night and day, let his sins arise. Vamos juntos. Day and night, night and day, let his sins arise. Day and night, night and day, let his sins arise. O Sérgio Louvor acabou de tocar. Vai lá, se eu conseguir. Vai. Vamos junto, todo mundo. Peguei de prevenir que eles vão tocar outra, né? Eles vão tocar outra, daí eu pedi para chamar a tocar essa aqui. Aí. E o brasileiro começou, querido, a levantar um incenso na igreja. Ei, ele começou a levantar um incenso lá dentro. Você entende o que é isso? Não é de qualquer jeito. A igreja do Brasil carrega um fogo. Ei, a igreja do Brasil carrega um fogo. A igreja do Brasil carrega um fogo, igreja.